Boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos ouvindo pela Rádio Transversal, aqueles que nos acompanham online. Bom, a respeito desse projeto, em relação ao desmembramento e remembramento, surgiu muitas dúvidas em questão a esse projeto, tá? Eu vou ler algumas das dúvidas que nós sentamos da bancada do PT aqui em Sal de Pirapora, e nós estamos algumas dúvidas que nos surgiu. Quanto a esse projeto, existe estudo do setor da engenharia, planejamento e habitação do município concluído pela necessidade de desmembramento? Existe algum estudo feito pela própria administração que pudesse embasar esse projeto? Existe um levantamento da administração pública dizendo quantos pedidos de desmembramento são protocolados mensalmente ou anualmente para justificar esse projeto de lei? Eu vou citar um exemplo do Jardim Ilha das Flores. Jardim Ilha das Flores, eu, por sinal, moro nesse bairro. Quando eu adquiri um terreno nesse bairro, não existiam lotes, só de 250 para cima. Então, no meu entender, funciona assim. Se eu tenho uma rua onde eu tenho 10 lotes do lado direito e 10 lotes do lado esquerdo, se tem planejamento, quando eu vou ligar uma rede de água, uma rede de luz, uma rede de esgoto, eu sei que são 20 pontos que eu vou ter que ligar. Só que, de alguns anos para cá, o Jardim Ilha das Flores, não só a minha rua, como outras, começou a surgir muitos terrenos de 125 metros quadrados. Muitos. Lotes que eram inteiros começaram a ser desmembrados. E eu gostaria de saber também quem autorizou isso. Alguém deve ter autorizado para ser feito isso. Agora, no meu entender, esse projeto que está vindo para nós é para remendar coisas que já foram feitas erradas. Tá? Esses dias me questionaram a respeito do desmembramento de lote e falaram que seria viável o desmembramento porque ia facilitar para as pessoas comprarem os lotes. Só que até na conversa com os munícipes, hoje, um lote de 125 metros quadrados aqui em Salto, ele gira em torno de R$80 mil a R$90 mil um lote. Então, as pessoas vêm falar que é para as pessoas carentes comprar, para as pessoas necessidades, isso é mentira, isso não existe. Isso daqui, no meu ver, é uma especulação imobiliária que está acontecendo em Salto de Pirapora. Então, essas perguntas que eu fiz aqui, né, esse projeto fica meio duvidoso, tá? Para a gente continuar. Nada disso vem acompanhado a esse projeto de lei que está sendo votado aqui hoje, o que torna a aprovação, ao meu ver, sem razão, pois caso tivesse realizado um estudo primeiro desse projeto, ainda que simplificado pela administração, teríamos mais condições de analisar a real necessidade de uma lei nesse sentido. Salto de Pirapora não se faz planejamento, gente. Tem que fazer planejamento, senão não tem como você votar projeto. O que pretendo com essa rejeição desse projeto é o atendimento da população como um todo. Nós temos que atender a população como um todo. Isso está lá na Constituição brasileira, para quem a conhece. Muitas vezes isolados, como entendo, esteja ocorrendo esse projeto. É um projeto isolado. Isso daqui não está atendendo todos os bairros de Salto de Pirapora. Digo casos isolados justamente por desconhecer a real situação contemplada no projeto de lei, complementar número 004/2014, pois caso tivesse como planejamento e estudo, talvez me convencesse do contrário, o aprovaria. Então, gente, não se dá para aprovar projeto pela metade. E outro detalhe, nós recebemos na sessão passada uma relação de bairros com respectivas zona para aprovação de desmembramento a serem realizadas. Hoje, nós chegamos aqui nessa Casa de Leis, recebemos uma outra relação com a inclusão de mais 2 bairros. Isso é mais do que demonstrado que não houve planejamento, né? Então, fica difícil, né? Lembrando mais uma vez, existe estudo do setor de engenharia, planejamento e habitação no município? E eu acredito que não. Então, enquanto o Salto de Pirapora não começar a fazer planejamento das coisas,
nós não vamos conseguir colocar em ordem essa cidade. Boa noite novamente a todos que estão nos ouvindo aqui, o pessoal do plenário aqui, mesa, diretora. Eu falei que não ia fazer a discussão sobre esse projeto, gente. Que eu falei que eu estou discordando desse projeto da seguinte forma. A gente sabe dos benefícios, eu concordo com as palavras do professor Alex, concordo com muitas palavras do nobre presidente Francisco também. Acredito que o intuito do projeto é muito bom, só que a forma com que veio para a gente, mais uma vez eu vou reclamar. Vem de uma forma, como diz o Francisco, eu concordo, é um requerimento que nós, que estamos na rua, são pessoas que solicitam isso, esse tipo de trabalho que a gente pediu. Então, nós já fizemos um requerimento, eu não sei com exatidão quando que nós passamos esse requerimento da casa para a prefeitura, e a resposta é que haveriam estudos. Eu gostaria de olhá-los, entendê-los. Qual o estudo que foi feito? Eu não tenho esse conhecimento, não chegou em minhas mãos. Aí chega um projeto numa terça-feira, que foi uma quinta-feira, foi a anterior. Aí nós tivemos uma reunião, sexta-feira, na terça-feira foi lido, e terça-feira agora a gente vai para a votação. Aí chega lá, a zona RDL1, MDD1, chega tudo assim para a gente. É a mesma coisa que eu estar falando com o munícipe agora, eu colocar para ele, aí eu vou no site da prefeitura procurar o mapa, não tem. Não abre. Eu não sei quais bairros estão sendo contemplados, isso daí numa terça-feira, fiquei até 2 horas da manhã analisando esse projeto. Na quarta-feira, a mesma coisa, corri atrás de pessoas que têm conhecimento, que são pessoas de imobiliárias. Também não souberam falar para mim qual que é a zona que está sendo contemplada. Aí, ligo para o setor competente lá da prefeitura, passo alguns bairros para mim, só que formalmente. Está passado aqui para casa. Já tem uma relação de bairros. Eu vim buscar a relação de bairros, analisei, tá? A maioria deles estão contemplados aqui mesmo, sim, que estão regularizados. Mas o princípio da isonomia, na minha opinião, como redator de uma comissão de justiça e redação, na minha humilde opinião, não está sendo visto. Por quê? O princípio da isonomia, que fala tudo sobre uma Constituição, ele fala o princípio de igualdade. Qual a igualdade que está sendo dada para o pessoal? Tem uma coisa muito pior ainda quando a gente fala em especulação imobiliária. Eu não sei. A regularização, gente, não é coisa fácil. Vocês sabem disso. As pessoas que estão aí sentem na pele. Nós vamos dar um prazo, tá, de 6 meses. Eu sou favorável a que abra 6 meses esse ano aqui, a que abra 6 meses o ano que vem. Entendeu? Mas que o terreno que tem que ser regularizado, ele tem que estar dentro da regra. Não adianta se eu tiver um terreno lá que tem 100 metros quadrados, eu vou querer regularizar. Se é 125? Não tem como. Então, o que a gente pede? Um estudo maior, saber das demandas que esse município tem, para a gente entender, para a gente poder falar. É exatamente por isso que eu estou falando sobre o princípio da isonomia. Não está sendo dado igualdade para todo mundo. É alguma parcela, porque vai ter o quê? A especulação imobiliária vai acontecer o seguinte, tem pessoas que têm 10 terrenos ali no Ilha das Flores, porque ele teve condição de comprar. E ele vai regularizar. E ele vai pagar. Agora eu quero ver um coitadinho lá no Jardim Alvorada, que você deu para ele o prazo até novembro, 30 de novembro, ele não tiver condição, o ano que vem não vai estar aberto para ele. Aí eu quero ver quem que vai poder fazer o trabalho para ele. De regularização. A vontade ele tem, mas ele não tem condição. Mas as pessoas que tiverem 10, 12 lotes aqui com casa já tudo pronto, por quê? Regularizou, valorizou. E a gente sabe de quem que a gente está falando. E as pessoas que estão ouvindo também sabem que eu sei quem são eles. Então é por isso que eu acho que esse projeto tem que ser repensado um pouquinho e ter uma conversa um pouquinho maior com as pessoas aqui para que a gente possa, sei lá, tentar auxiliar numa passagem dele, alguma coisa assim. No momento eu sou contrário. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, nobre vereador. O projeto continua em discussão. Ficado com dúvida, porque um vereador fala de uma forma, outro fala de outra, não é? E talvez a nossa população tenha acabado ficando confusa com os assuntos que foram falados. Este projeto não trata de regularização de loteamentos, conforme foi a explicação do presidente da casa, e muitos bairros que não foram contemplados nesse desmembramento, atendendo ao que daí vereador Donizete usou da palavra, que é o princípio da isonomia, da igualdade, é porque não tem nesse momento condições de todos os loteamentos entrarem com pedido de desmembramento, porque a regulamentação fundiária de vários loteamentos ainda não foi feita em Salto de Pirapora, pela Grapoab. Por exemplo, o Parque Pirapora é um processo que está há mais de 2 anos com a advogada da Prefeitura, doutora Angélica. Ela pode até tecer maiores explicações aos vereadores que desejarem. Então, nesse momento, é impossível que Poder Executivo atenda com o princípio da isonomia, desmembramento em Salto de Pirapora, porque realmente muitos loteamentos que foram feitos há muitos anos atrás, né? Não devemos, nesse momento, culpar um ou outro, mas isso vem desde que Salto de Pirapora começou o seu processo de colonização, até porque as leis urbanísticas no Brasil eram outras e elas foram mudando durante os anos. Então, só para deixar claro para quem nos ouve, esse projeto não trata de regularização fundiária, ele trata apenas de desmembramento e remembramento de lotes. É só isso. Obrigada. Obrigado, nobre vereadora. Ninguém mais para discutir. O professor Alex com a palavra na discussão do segundo turno. Só pegando um gancho na fala da professora, da nobre vereadora Kelly, eu acho que o poder da isonomia, de igualdade, eu acho que chegou o momento de Salto de Pirapora começar a se usar. Então, nós não temos que ficar pensando que dá ou não dá. Isso daqui que foi mandado para nós é até o final do ano só. Então, acho que chegou o momento de começar a pensar diferente. Existe no Ministério da Cidade a cartilha da mobilidade urbana. Lá tem falando tudo. Eu acho que cabe ao Poder Executivo ir mais a fundo nesse assunto, levantar, como eu acabei de falar, planejamento de habitação do município e começar a fazer um estudo geral para realmente compor o plano diretor que logo estará vencendo na nossa cidade. Então, eu acho que o princípio da isonomia deve ser, sim, pensado em igualdade para todos. Não deve se jogar para frente e ficar esperando, vamos esperar até quando? Eu acho que a população de Salto de Pirapora espera isso. Nós temos que começar a pensar diferente. Acho que tem muitos bairros aqui que nem foram se pensado, as pessoas nem sabem do que está se passando. Então, se esse é o momento que tem muita coisa irregular, é lógico que o projeto não trata exatamente de regularidade, de membramento e remembramento, mas vamos começar a pensar numa amplitude maior. Acho que esse é o momento de nós fazermos isso. Agora vamos ficar até quando remendando? Só remendo. Nós temos que começar a pensar grande, gente. Eu acho que tem que usar, sim, a isonomia e começar a dar um pensamento diferente para a nossa cidade, porque senão ela não vai crescer desse jeito. Novamente com a palavra para discutir a nova vereadora Kelly Luciana Ortiz. Peço só um minuto para o APARTE, em respeito ao trabalho da doutora Angélica, da Prefeitura, do Poder Executivo, que é uma pessoa muito séria dentro do Poder Executivo. Ela está trabalhando, como eu falei, pela regularização fundiária dos loteamentos. Então, na realidade, esse assunto não está esquecido. É importante ter esse respeito para com a pessoa que está trabalhando com esse assunto. E eu acho que cabe aí aos vereadores irem ter uma conversa ou solicitar por escrito, por um ofício, não é? Todos esses loteamentos que estão com esse trabalho da regularização fundiária sendo efetivado, assim como também o setor de engenharia, junto com o setor jurídico, está trabalhando também
no novo plano diretor do município. Obrigada. Obrigado, nobre vereadora. Ninguém mais para discutir, então vamos... Donizete, desculpa, ainda para discutir em segundo turno, o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Só pegar uma parte aqui, é que muitas vezes a gente fala determinadas coisas e a gente é mal interpretado. Quando a gente está falando sobre regularização de desmembramento, quando vai fazer o esclarecimento da palavra, eu gostaria que falasse desde o começo aquilo que a gente está falando. Eu estou falando de desmembramento e remembramento de loteamento. Eu não estou falando de desmembramento só. Só no final do projeto que eu vou mencionar que isso daqui é remembramento. Então, a gente tem que saber exatamente aquilo que está falando, certo? Para tentar fazer a correção da gente. Só isso que eu gostaria de passar, porque não é a primeira vez que me ocorre isso. Ninguém mais para discutir, então passamos à votação em segundo turno. Votação nominal. Nobre vereador Jurandir, por gentileza. Alex Ferreira de Souza. Não. Donizete Antônio Correia Barbosa. Não. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Não. O projeto está aprovado em segundo turno por 5 votos favoráveis